Muito bem, bem-vindos a mais um bate-papo com quem faz. E hoje nós temos a honra e o prazer de receber aqui o seu Heriberto Bretsky. Ele é o fundador da empresa Bretsky Alimentos. Bretsky Alimentos, a gente fala? Isso. Seu Heriberto, muito obrigada por aceitar esse convite e a gente está muito feliz do senhor estar aqui conosco. E que a gente possa bater um papo bem legal aqui, né? A gente já estava conversando aqui, tem umas histórias muito interessantes para nos contar. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Quero ser útil para seu trabalho e, sobretudo, fazer aquilo que agrada a Deus e é bom para a sua honra e glória. Amém. Tudo para a honra e glória do Senhor, né? Sim. Então, seu Heriberto, o senhor e a sua esposa começaram com a. Vocês sabem, gente, deixa eu só fazer um parênteses aqui. Todo mundo sabe, todo mundo conhece. Eu queria até ter trazido uma caixinha de gelatina, acabei esquecendo. As caixinhas de gelatina, o muque, Açúcar de baunilha. açúcar de baunilha. É aquele potinho assim, né? É aquele potinho assim que é isso. E que mais? Hoje tem muitos produtos, né? Muitos. Tem mais de 200. Mais de 200 produtos, mas começou com a gelatina. Não. Com- O primeiro produto foi açúcar de baunilha. Ah, o primeiro foi o açúcar de baunilha, mas a gelatina ela se tornou mais conhecida depois, eu Sim, acho, né? sim. Ela tornou-se bem mais Bem conhecida. mais conhecida. Sim. Então, assim, eles começaram com essa empresa. Então, conta pra nós, assim, como é que foi esse início? Vocês, tipo, acordaram um dia e tiveram a ideia, vamos fazer uma empresa. Foi assim? Não foi bem assim. Não, né? Eu imagino que não. Eu tenho que daí dar uma pequena volta. Uhum. Minha profissão de profissional mesmo é marceneiro. Ah, o senhor trabalhar Eu trabalhava de marceneiro até casar, com madeira, com madeira. fazendo. Mas aí o senhor fazia móveis ou. Fazia móveis, fazia Ah, tudo que é móveis uhum, caseiros, assim, uhum, naquela época. Era uma empresa que uhum, ainda há alguns anos existia, depois fechou. Era aham, Móveis Reimer. aham. No, Heimer, Reimer. olha só, parecido com o nosso sobrenome. É, Rainer. Aham. Reimer, Mer, eles, e o nosso é Rainer. Reimer. Aham. Quando encontrei minha princesa, minha esposa, Ah, filha de um empresário, uhum, Alfredo Maia, ele tinha diversas coisas que ele fabricava. uhum. Uma delas foi o açúcar de baunilha. Hum, Fabricava caixa de papelão, fabricava acolchoados e tinha uma refinaria de sal um tempo e tinha diversos produtos assim ele uhum. fabricava. E quando Bem não amplo, né? isso, Isso nos anos? nos anos 50, Uhum, nos anos 50. uhum, Isso. E quando eu casei, foi em 62, uhum. e quando nós estávamos para casar, ele me convidou para trabalhar na fábrica de caixas dele, que ele já Ah, era um senhor de idade e não estava bem de saúde. uhum, Ele me convidou para trabalhar com ele, aham, em 62. Aí eu fui lá, trabalhei com ele. aham. É. Aí vocês casaram? Aí nós casamos em É maio de a 62. Dona Olívia, né? Lídia. Lídia, Lídia, Dona Lídia. Lídia Maier Uhum. era a família Maier. Uhum. É, É aqui de Jaraguá do Sul aqui de mesmo, Jaraguá né? do Sul. Uhum, Jaraguá do Sul. Morava aqui no centro da uhum. cidade. E o senhor é natural daqui também? Não, eu sou natural de Presidente Getúlio, Hum, fica lá perto de Rio do Sul, sim, sim. bem no interior. Eu vim Veio jovem da pra cá. agricultura, eu vim jovem para cá. E aí o senhor fez alguma coisa de marcenaria para Isso, trabalhar nessa área. Os exatamente. seus pais eram da agricultura lá. Agricultura. Uhum, É, sim. E daí aconteceu o seguinte: meu sogro, quando não dava um bom lucro, ele parava de fabricar os itens que ele fabricava. E uhum, o açúcar de baunilha era um item que ele fabricava com a marca Ideal. uhum, E daí, de repente, não deu mais muito certo. uhum, E o lugar onde eles fabricavam era um quarto pequeno, porque era tudo manual.
A mistura, o enchimento, a população das etiquetas e dos envelopezinhos, tudo manual. E quando cresceu a fábrica dele, lá nos anos 63, daí ele queria esse lugar para ocupar para um escritório. E ele resolveu vender essa linha de açúcar de baunilha. Aí tinha ainda um pouco de matéria-prima, tinha um pouco de embalagem, tinha as ferramentas que usava. E ele ofereceu isso para alguém, e um estranho. E esse estranho mostrou interesse. E eu escutei isso e me caiu a ficha, isso era alguma coisa para mim, eu gostaria de fazer isso. E daí eu falei com minha esposa se ela toparia e ela gostou. Ela sabia fazer, já fabricava com o pai. E aí fomos e topamos a fazer. Daí fizemos assim, eu continuei no meu sogro e ela fabricava durante o dia, que na época tinha só uma criança, um Só nenenzinho, um filho. uma menina, e ela fabricava durante o dia. E depois do expediente, eu tinha já feito uma pesquisa de mercado antes de bater o martelo, antes de aceitar. Saí por aí de bicicleta para entrar nos mercados. Não era supermercado, era Era um mercadinho, mercadinho assim, na né? época. De bairro, né? Isso, Mais E menorzinho. pesquisei se o pessoal ia comprar de novo esse açúcar de baunilha. E aí eu tive positivamente boas informações. E aí topamos fazer. Então, ela fazia o açúcar de baunilha em casa manualmente, Sim, colocava dentro da embalagem, isso. colava a etiqueta, Sim, e aí vocês continuaram com essa marca ideal. ideal, Ideal. exatamente. E o mercado foi assim, o comércio, a parte vendas. Quando eu saí do emprego do meu sogro ali, na fábrica de caixas, o que ela fabricou durante o dia, eu carregava na bicicleta e saía para vender. Assim começou. Assim, então o senhor saía de bicicleta Sim, com o carregamento, com aquilo que foi fabricado durante o dia para vender. E exatamente. vendia tudo. Vendia tudo. Ou seja, teve uma boa aceitação. Exatamente. É. Olha só que interessante, a gente pensa muitas vezes que vamos começar uma empresa, né? Vamos alugar um prédio, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Só que como é manual no início, né? Totalmente artesanal, né? Sim. Totalmente manual. Então foi só a sua esposa e o senhor que começaram. Sim. Dentro de casa. Dentro de casa. Dentro de casa, um quarto da casa era preparado para isso e daí se fabricava e se vendia. E isso foi um bom tempo assim. Quantos anos assim, mais ou menos? Foi assim, um ano mais ou menos, aí cresceu bastante. Aí então contratamos a primeira funcionária. E o produto era só o açúcar? Só o açúcar de baunilha. Só o açúcar de baunilha. E isso levou assim um ano mais ou menos, aí começamos a ampliar. Aí fomos para temperos e fomos para a gelatina. Gelatina. Os temperos ainda vieram antes da gelatina. Antes da gelatina. Que tipo de temperos era? Canela em pó, pimenta em pó, Sim. noz moscada. Tudo em pó, naqueles potinhos, assim, né? Naqueles potinhos, Ele é mais largo embaixo, ele é mais fino em cima tem os Exatamente. furinhos, né? Eu tenho até hoje em casa, né? Quer dizer, bem no início até era uma Era embalagem de papelão. Bem, bem baixinho, bem pequenininho, em papelão. E depois surgiu aquele plástico que ainda hoje está no mercado. Olha que interessante. Então, depois vieram os temperos e aí depois a famosa gelatina. A gelatina, digamos, foi uma invenção de vocês. Nós começamos com isso e para não errar, nós buscamos auxílio das duas rodas
que tem um laboratório muito bom e, inclusive, eles vendiam a matéria-prima em parte, não tudo, Hum, mas a essência, uhum, o para fazer. corante Aham. que vai nisso ali. Então, eles tinham isso para vender e o laboratório deles, Aí o é. próprio Dietrich Hufnüssler, ele vivia ainda nessa época, era bem ativo. Aham. Ele nos auxiliou Aham. com suas pessoas que estavam ao lado dele. Aham. E aí vocês Aí nós desenvolveram. desenvolvemos e deu certo e foi Foi um sucesso, né? um sucesso muito grande. Até hoje Até hoje. É. é um dos produtos que mais vende. Sim, sim, É, acredito. É uma coisa fácil de fazer, né? sim, Na nossa casa era sobremesa de domingo, sim. tá? Na nossa casa era sobremesa de domingo. Queria uma sobremesa, assim, era gelatina. Aí eu lembro que a minha mãe fazia no sábado à noite para colocar na geladeira para domingo de meio-dia comer. E aí, quando ela fazia aquele de baunilha que vai em cima, aquele cremezinho, aquele Cremezinho. cremezinho, minha, nossa, que delícia, né? É, Era a sobremesa de domingo. é. E gelatina não é só gostoso, ela é muito saudável também. Ela é Ela saudável também. tem aquela capilagem, Aham. como é que chama? Colágeno, né? Colágeno, exatamente. Sim, Colágeno. sim. O meu filho também gosta muito de gelatina. Que bom. É incrível, né? É incrível a gente saber. Tá, e aí, logo. Bom, a gelatina logo pegou, né? Pegou bem, Pegou bem. muito bem. Isso foi, tipo, mais ou menos um ano depois que vocês começaram? Daí, Não, mais não. ou menos 2 anos. Vocês, vocês tiveram, no total, 6 filhos, né, seu Heriberto? Sim. Uhum. Então, já tinha mais filhos ali nessa época? Depois já tinha mais filhos, daí já veio a primeira empregada, que ainda hoje é muito amiga nossa, Aham, aham. Geni Cardoso é o nome dela, Aham, e a gente lembra muito bem dela, ela se dedicou muito, ela era caseira aham. e era da fábrica também. Ah, ela É, trabalhava na sim, casa e na isso. fábrica. Uhum, E quando eu não dava mais conta de vender tudo, uhum, depois do meu expediente, aí eu contratei um vizinho, um filho de um amigo, uhum. que também pegou a bicicleta e E saiu foi até Guaramirim, até Joinville, até Corupá, de até Creda, bicicleta? de bicicleta para vender os produtos. Gente, olha só que coisa, né? É, É assim começou. uma época diferente, né? Muito diferente. É. E vocês continuavam, então, dentro de casa ainda, ou já Sim, tinham um lugar separado? é. Daí ficou apertado dentro de casa Ah, pois é, imagino, né? e aí construímos no fundo da casa, construímos uma área especial para fabricar. Aham, Isso daí estendeu bem e aí a coisa ficou bem maior. aham. E daí ficou logo mais pequeno também. Aí compramos o vizinho, Uhum. a casa dele e estendemos lá e arrumamos aí a casa toda era fábrica. Era a fábrica, É. olha só. E aí, ali nesse início, anos 60, 70, início ali, vocês tinham No quantos? início de 70. Vocês construíram daí? Sim, Hum. Vocês tinham daí quantos funcionários? 5. 5 Que eu me funcionários. lembro, 5 funcionários aí já Aham. tínhamos. Então, na verdade, surgiu, digamos, essa. O senhor tinha o desejo de ter algo, tipo, uma empresa, uma empresa. O senhor tinha Sim, esse desejo. sim, sim, E a sua esposa, na verdade, ela é filha de empresário, então sim. veio com isso, assim, né? Ela veio com isso, ela me apoiou muito. Uhum, Ela me apoiou muito porque ela fazia compras, ela atendia a qualidade do produto, ela fazia o pré-mix uhum, enquanto eu estava trabalhando ainda. uhum, E uhum. depois disso tudo, talvez é interessante dizer, aí convidei um irmão meu para ser sócio. Hum. E ele veio com um Ford A para Com o entregar quê? os produtos. O Ford A é um carro Ah, bem, bem, bem antigo. um carro, esse É, eu nem lá conheço. dos anos 38, 40 por aí, de fabricação. Bem antigo. Bem antigo, é. E ele então pegou isso ali, mas ele não gostou muito, porque ele era da lavoura e não se adaptou Não se muito com adaptou. isso. Uhum. Aí ele Saiu, desistiu e desistiu. eu fiquei sozinho. Aham.
E depois entraram outros sócios ou Não. não? Entraram pessoas dando o nome, mas não assim positivamente. Uhum, uhum. Positivamente trabalhando juntos, não entraram Sim, sócios. sim. E aí, bom, vocês começaram vendendo a partir desse produto o açúcar de baunilha, dessa marca Ideal. Sim. E aí, depois, como é que surgiu essa troca? Pois Vocês é, pensaram? isso já foi bem no início, talvez em 65, 66. Uhum, É, aí queríamos registrar a marca uhum. e não conseguimos porque tinha um outro produto, uma fábrica em Joinville com a marca Ideal. Um outro Hum, produto de alimentos, não me ah, lembro mais o que era, mas aí desistimos e colocamos a marca Bretsky, Bretsky, que é, é o seu sobrenome, que né? é o meu sobrenome Uhum. da E minha aí família. ficou o nome Ficou da família. da família, é. Ah. Nem todos os produtos têm a marca Bretsky. Nós Não, temos o é. Muki, temos o Schuki, temos o Leque, tem o a Festa. Isso tudo são São. Uhum. derivados Sim, sim, de- do nosso início. sim, sim. Aham. E o Muki também, né? O Muki é bem famoso também, né? O Muki Então eu o queria Muki ainda surge. falar uma coisa bem interessante. O Muki, quando nós vimos que ele seria um produto interessante, ele Hum. veio no anos 83. Eu nasci em 82, então É, eu lembro que eu tomava Muki quando era tomava criança. Muki. Aham. É, ele, no ano 83, ele entrou e a marca Muki, ela me impressionou naquela época muito. E daí registramos e ela deu certo. Aham. E a qualidade, a receita, a fórmula, isso tudo foi desenvolvido no próprio laboratório. Nessa época já tinha um laboratório e nós já não estava mais naquele segundo lugar, nem no terceiro, estávamos no quarto lugar. Nossa, já estava É, em lugar maior já ainda. estava em lugar maior ainda. Daí Aham. nós já estávamos Uma empresa uma bem empresa grande. bem maior já. Aham, aham. Hum, E aí, ah, o Muki também foi uma coisa que deu muito certo, né? E a receita foi desenvolvida por vocês. Por exatamente. vocês. É, Agora, dentro do laboratório de vocês, que já tinham agora um laboratório, mas foi totalmente desenvolvida por sim, vocês. Assim totalmente. como a gelatina também. É, Só que a gelatina teve a ajuda ali da Duas Rodas, né? exatamente. O MOOC não, isso foi desenvolvido dentro do Dentro nosso da. laboratório. É. Aham, aham. Quem era o chefe do laboratório, não sei se isso interessa, era um jovem naquela época. Hoje ele vive ainda, mas está bem doente. Se chama Ernesto Werner. Não conheço. Mas ele está bem debilitado Uhum, também, uhum, está com Alzheimer. uhum, uhum. Olha só, que legal. E tá, e aí a Bretsky, qual que era assim o propósito? O senhor queria ter uma empresa, o senhor queria, né? Como é que é essa questão assim de propósito para o senhor, para sua esposa? Como é que era isso, né? O É, senhor tinha um propósito com isso? O senhor tinha um objetivo, um desejo? olha, se a gente, para ser bem sincero, a gente tem que trabalhar para sustentar a família. Sim. Né? E tem que fazer alguma coisa. E eu tinha assim um prazer de ter uma empresa. Eu Uhum, sentia assim que isso é uma coisa boa uhum, que nós fizemos. E claro, não é para ficar rico, é para dar emprego para o pessoal e sustentar a família e ter uma vida normal. uhum, uhum. Esse era o objetivo, assim. Sim. E devo dizer que Deus nos abençoou muito com isso, nos Uhum, deu pessoas muito boas, uhum, uhum, pessoas que nos ajudaram e hoje ainda temos muitas pessoas boas. uhum, uhum, E Deus foi muito gracioso desde os primeiros tempos, uhum. quando eu viajava muito e minha esposa tocava a família, tocava a fábrica e cuidava de tudo. O senhor daí viajava para fazer as vendas. As vendas. Aí eu Uhum. viajava já até Porto União, até Rio Grande do Sul, para São Francisco, para Itajaí, para Blumenau, para Uhum, uhum, essa região já bem mais adiantada, para uhum. Concórdia.
Hum, para essas regiões do estado todo. sim. É, A coisa é bem diferente se a gente for analisar hoje em dia, né? Como é que se sim, faz uma venda, né? Você vai ali no teu celular, você contacta com as pessoas, né? sim. Contacta com outra empresa, como vocês tinham muitos produtos. Então, até é interessante a gente saber disso e tentar imaginar, olha só, o senhor tinha que deixar a sua família ali e pegar aí, hoje o senhor fala até Porto União, mas o senhor não ia e voltava no mesmo dia. Não, não, não. Pois é, mas não é tão longe assim. É, Mas mas naquela época era bem. estrada de chão, Sim, e tenho muita história para contar ali, se quisesse, sobre o que só passei. pelas estradas. Só pelas estradas, dormia dentro do carro, Ah, Uma Kombi que a gente conseguiu comprar, graças a Deus, em 1966, aham, uma 0 quilômetro, aham, com muita ajuda de pessoas. Foi num consórcio, chamava naquela época de consórcio. aham. Tem consórcio hoje em dia ainda E também, aí mas. eu dei um bom lance, Uhum, uhum, emprestei dinheiro de alguns colonos, amigos, aham. e dei um bom lance e consegui a primeira Kombi. E quando eu fiz essa primeira Kombi, Deus deu, eu vi uma graça e uma bênção, Uhum. eu fiz uma promessa para Deus. Ah, E essa promessa estou cumprindo até hoje. qual foi a promessa? Essa promessa é séria. Levar pessoas para a igreja, para ouvir a palavra de Deus Uhum, uhum. e para ter contato e comunhão com outras pessoas. Ai, olha só. E isso nós fizemos durante o tempo todo. Uhum, Quando eu não pude fazer, tinha uns motoristas que faziam, uhum. buscavam de longe, Kombi cheia. Eu pegava a Kombi, enchia de gente e levava para o grupo de jovens. E hoje faço ainda, quando tem programas na igreja, na Uhum. missão, eu busco pessoas e levo de É. volta para casa para cumprir essa promessa Aham. feita em 1966. Então, Anos, alguns anos. alguns anos, é. Alguns anos. E que bênção e que privilégio poder fazer isso, né? Mas Sim, olha só, eu acho que é alguma coisa que não é naquele sentido de pagar aquilo que Deus nos deu, mas é uma gratidão, né? É por exatamente isso. gratidão, assim, É, aquilo que Deus nos dá, né? Porque a gente exatamente. tem essa noção de que a gente trabalha, a gente faz as coisas, mas é Deus que nos sustenta, né? Exatamente. É. E nesse sentido, assim, o senhor falou agora da primeira Kombi que vocês compraram. Houve mais outros desafios? O senhor lembra, assim, de algum desafio que foi muito difícil ou que foi marcante para o senhor, para sua esposa, assim, na época que vocês passaram e conseguiram passar, assim, imagino eu, graças a Deus, assim, né, que... Sim. Nós tivemos fases muito boas, mas tivemos também fases bem, bem difíceis, Uhum, onde Deus realmente entrou assim visivelmente nos ajudando. uhum, Eu me lembro de uma vez eu tinha que pagar uma conta no banco e no mesmo dia também eu queria dar o dízimo para o reino de Deus. uhum, E não tinha dinheiro para os dois. uhum. Daí o que que eu vou fazer? Vou dar o dízimo ou vou pagar a minha conta no banco? A conta no banco, daí tem juros, essas coisas assim, daí a gente já fica É, pensando, né? tá, mas eu me lembrei daí da palavra que Jesus disse: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e o demais será acrescentado. Uhum. E eu, nesse dia, tive um milagre. Eu dei o dízimo, Uhum. depois fui no banco e o dinheiro chegou para pagar a conta. Tinha dinheiro na conta. Sobrou dinheiro ainda e foi um milagre que o dinheiro O senhor nem sabe hoje como aconteceu. não sei como foi. Eu fiz a conta antes de ir para o banco, não chegava, Uhum. mas depois chegou e sobrou. Olha só. É um milagre que aconteceu. Aham, Isso aham. foi muito interessante. Que legal.
E vocês passaram por muitas dificuldades, assim, também, né? Também, também. Essas dificuldades, elas, vocês tinham essa consciência de que hoje a gente tenta ver, mas quando a gente passa pela dificuldade é complicado, né? A gente Bem passar complicado. pela dificuldade. É. Depois a gente olha para trás e pensa, ah, serviu para isso, aprendi isso ou aquilo, mas enquanto a gente tá passando, né, pela É. dificuldade, Eu vejo hoje que essas dificuldades que nós passamos, uma foi na época do presidente Collor, quando deu Uhum, aquele congelamento de uhum, dinheiro e essas coisas ali, nós entramos numa crise bem, bem, bem forte. uhum, E nessa época, assim, não foi muito fácil, mas Deus realmente mostrou, e isso eu sou grato hoje, que essas lutas, Deus não nos abandonou, uhum, e foi um aprendizado para não errar, uhum, e que se a gente faz erros, a gente depois tem as consequências. uhum, E Deus permite isso para nos mostrar, não, temos que ficar cada vez mais dependente dele, uhum. E confiantes, e né? confiante. É, hoje olhando para trás a gente consegue entender, né? Mas às Exatamente. vezes a Na gente, época foi muito difícil. Eu sei que eu passei uma área até meio com depressão, é, vendo que a coisa estava desse jeito. sim, sim. É, A gente tem sonhos, né? é, E idealiza né, algumas sim, coisas e tal, e às vezes, é. é. E eu vi também, isso é uma coisa que também posso dizer, decisões erradas que a gente fez, Hum, e a gente vê que não é isso que Deus quer muitas vezes. E se eu olho para trás hoje, eu vejo que a gente decidiu não tendo um objetivo claro. Será que é bom? Será que eu ajudo com isso as pessoas? Será que uhum, eu trago um benefício para alguém? A gente uhum, tinha assim a ganância de, não, isso tem que aproveitar e comprar. hum, Me uhum, lembro de um terreno que bem próximo de nós estava em leilão. uhum, Esse terreno a gente não precisava, mas a gente queria aproveitar a oportunidade. uhum. E pegamos ele em leilão, e esse terreno nunca nos deu alegria e prazer na vida. Retorno É, positivo, exatamente. que coisa, né? Ele só nos incomodou. Uhum, uhum, Foi um erro que a gente fez porque não era preciso. uhum, E com isso nós não fomos sábios uhum. a fazer aquilo que é certo. Como a gente precisa sempre perguntar para Deus o que que Ele quer também com o nosso negócio, né? Com aquilo que a Exatamente. gente tem, com a empresa, né? É, O que que é que Ele tem em mente, né? é. E isso que estamos levando hoje na família, e a família toda, todos estão com esse centro. Vamos ver, nós estamos cada um tem seus negócios, Uhum, mas estamos e vamos fazer aquilo que Deus quer, para ser uhum. luz e sal, e para que os funcionários Também, também cresçam uhum, e tenham um bom salário, tenham uma vida boa. uhum, uhum, E o que eu queria acrescentar ainda, uhum, já no início, lá nos anos 70 ou antes, Deus me colocou no coração de fazer devoções com os funcionários. uhum, E isso nós fizemos até hoje. uhum. E eu colho frutos muito agradáveis, muito gratos e felizes. Às vezes encontro ex-funcionários que já há Uhum, 20, 30 anos não estão mais na empresa, uhum. e elas me cumprimentam e vêm dizer, olha, uma das coisas mais lindas e inesquecíveis que nós tivemos lá na empresa foi essas devoções. Olha só que legal. Vocês faziam isso todos os dias, uma vez por No semana? início, todo dia, e É. hoje fizemos uma vez por mês, né? Uhum. Mas ninguém é obrigado a participar. Sim, Nós sim. convidamos todos, Uhum, e quem vem, vem, mas a grande uhum. maioria vai.
Uhum, Às uhum, vezes não pode, por causa de um compromisso, alguma coisa. uhum, Né? uhum. E nós temos um caso que é fantástico. Um baiano, ele veio trabalhar da Bahia, o primeiro emprego foi nosso, lá com nós, na empresa, e ele se converteu e hoje ele é pastor na Igreja Batista. Meu, olha só. Estudou teologia depois e formou-se Aham, e é pastor da Igreja Batista. que legal. Com muito sucesso, ele é Aham. muito bem visto lá, Aham, bem sucedido, bem assim, bem. sucedido. Que legal. É. Que Tenho ainda interessante. amizade com ele. Que interessante, né? É, É uma pequena semente, né? A gente exatamente. plantando e Deus faz grandes coisas, É, porque apesar de tudo é Ele que faz, né? exatamente. E, bom, vocês então têm 6 filhos, né? A Lídia, sua esposa, ela já faleceu, né? Ela teve um câncer, né? Teve um câncer, Ficou durante durante muitos muitos anos ela anos, ficou. lutou, Uhum, faz 2 anos e pouco já. que, Que ela teve. é. E vocês, então, tiveram 6 filhos, e esses 6 filhos também têm as suas empresas, Cada um né? tem o seu Tem o negócio. seu negócio, É, né? O, então, quem deu continuidade à Bretsky, hoje a Bretsky não existe mais como Bretsky, né? exatamente. Não existe mais. É a Blue Alimentos? Blue e Leque, Aham. E aí foi o seu filho Charles que está administrando isso. administrando, É, conduzindo. isso é terceirizado nessas novas empresas. Aham. Então, e os outros filhos também, cada um Tem deles, dois eles em têm. Curitiba, cada um tem seu negócio. Um em Itajaí tem seu negócio, um em Timbó também tem o seu negócio. E a Aham. filha é casada e o marido dela também tem seu negócio. Ah, é, interessante que foi uma menina E e 5 5 rapazes, meninos, né, né? depois. A Exatamente. menina foi a A mais mais velha, velha, né, e depois exatamente. 5 meninos, né. É. É. Ahn, e é muito bom, provavelmente vocês educaram eles ali dentro, sempre trabalhando né, para que cada um agora tenha a sua empresa também, né? É interessante isso, né? Sim. É. Cada um. Graças a Deus, eles são pessoas que trabalham e se dedicam também no reino de Deus. Uhum, uhum, Fico muito feliz com sim. Eu tenho bastante contato com o mais novo, com o Pedro, né? Pedro. Pedro é o mais novo, né? Isso. Uhum, É. Itajaí, ele. isso é. Uhum. É, então, é muito interessante de ver, porque às vezes aquilo que o pai ou a mãe fazem, as crianças, muitas vezes, os filhos, não querem seguir, ou muitos seguem também, né? Mas muitos daí querem fazer alguma outra coisa bem diferente, né? E ali, pelo visto, deu certo, né? A educação. É que eu entendo assim, se um pai ou uma mãe fala mal dos negócios, mesmo que ele toca e reclama e critica e está descontente, o filho não vai querer. Uhum, E uhum, eu sempre gostei muito o que eu fazia. Eu uhum, uhum, tinha muito prazer nisso no trabalho uhum, e graças a Deus a gente tinha bastante sucesso também. uhum. Claro, tinha altos e baixos também, Sim, sim, mas Deus foi muito gracioso e eu vejo assim que essa educação ela faz que os filhos também seguem nesse caminho. sim. Uhum. Que legal. Pois é. Então, depois de tantos desafios, agora o senhor curte a aposentadoria, Sim, trabalhando bastante. trabalhando, O senhor Heriberto sempre tem agenda cheia, sim, né? Difícil. Nós já estava há algum tempo tentando uma. Claro que foi também nós, né? Nós paramos um tempo aqui de gravar por causa dos problemas aqui de som, daí a gente resolveu, né? Mas o senhor, a agenda cheia sempre, né, senhor sim, Heriberto? sim. Eu não tenho tempo sobrando, horas que eu não sei o que fazer, isso não existe. Eu tenho, às vezes, falta tempo para fazer tudo. E o senhor, além de buscar levar essas pessoas para igreja, né, para a comunidade, para os estudos bíblicos, né? Eu sei que o Sim. senhor faz. O que que mais assim o senhor tá? Eu tenho uma tarefa, eu vejo assim que Deus me deu ela depois que a minha esposa faleceu. Hum.
de visitar doentes, idosos e pessoas que precisam de um conselho, de uma pessoa, um momento de ânimo, Uhum, de animação, um pouco de uhum, cantar um hino com eles, fazer uma oração com eles. uhum, uhum, Então eu faço bastante visitas uhum. em hospitais, eu faço de vez em quando, e também nas casas onde tem pessoas idosas, fragilizadas, pessoas da própria igreja nossa que a gente Sim, conhece, sim. né? E faço isso com muito prazer. E a coisa boa é que eu saio de lá feliz e as pessoas ficam muito felizes também. Meu, que legal. Eu tenho uma pessoa que é um homem que já está 2 anos camado, mas a cabeça está muito boa. Uhum. É, ele, quando 15 dias não vou lá, ele fica preocupado e acha que ele Aconteceu ofendeu, ou alguma que coisa. aconteceu alguma coisa, que eu estou doente ou alguma coisa. Então eu tenho que visitar ele pelo menos cada De 15 15 em 15 dias. dias. É, eu tenho que Aham. visitar ele. Sim, Ele assim, fica tão feliz quando ele me vê, ele fica sorrindo e diz: Ah, que bom que você. tem que bater o ponto lá, né? De 15 em Isso. 15 dias você tem que bater o É, ponto lá. sim, Meu, que legal. É um propósito, eu acho que Deus colocou no seu coração, sim, que é faz bem para o Senhor e faz bem para as outras exatamente. pessoas, É, né? Porque receber uma visita no momento que você está fragilizado, doente, acamado, e o senhor conviveu, né? A sua esposa sofreu sim, bastante com o câncer, né? sim. Então, o senhor sabe como é que é, né? É, Conviveu com isso, né? exatamente. É, que legal. É, eu não tô doente, fragilizada, mas o senhor pode visitar a gente também. A É, gente aceita. que bom. Então, vamos ter que planejar uma Vamos vez. marcar na nossa É, agenda, é. Ai, que legal. Mas é muito bom, assim, conversar e saber das histórias. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de histórias, né? E saber histórias reais, assim, de pessoas que começaram ali do nada com dificuldade, né? É, vocês começaram do zero zero, e zero. tiveram depois, no auge, assim, vocês tiveram 500 funcionários, o senhor me falou. Sim. 500 funcionários. É. E era o sonho do senhor ter 500 Não. funcionários? Meu sonho foi uma firma com 50 funcionários. Com 50 funcionários. É. Deus foi tão Foi só um generoso. zero a mais. Só um zero a mais, mas É. são 100%, 500, não, 1000% a mais. É, é. E também o senhor sentiu alguma responsabilidade, assim, ó, pesou a responsabilidade de ter tanta gente dependendo, né? Na verdade, dependendo ali da empresa. Sim. Grande responsabilidade, e eu me lembro justamente nessa época do, Collor ali. do Collor ali, do dinheiro bloqueado, Aham, aí, aham, congelado, nós tivemos que demitir pessoas. aham. Isso foi uma das coisas mais difíceis. Eu tive que fazer uma reunião com o pessoal todo Uhum, e anunciar que devia demitir X pessoas. uhum. Isso foi tão difícil, inesquecível. Como me doeu isso ali. Foi muito, muito doído. Faz, a gente fica com o coração na mão, né? Exatamente. É. Porque na época não era como hoje. Hoje falta emprego. É, Quer dizer, falta mão de falta mão de obra. obra. Falta mão Uhum. de obra. E na época Na era o época, contrário. Aí faltava faltava emprego. emprego, é. É, E daí numa situação dessas, você dizer que você não pode ficar com um funcionário mais é muito muito difícil, né? doído. E tinha muitas pessoas muito queridas, mas a gente foi obrigado a demitir. Sim, sim. É. Essa foi uma situação bem difícil. É. Vocês se recuperaram depois disso Sim, também? graças a Deus, a gente se Hum, recuperou bem. hum, que bom, né? Vamos ver se eu tenho mais alguma coisa aqui no meu. O senhor teria algum conselho, alguma coisa assim que ajudou bastante o senhor, a sua esposa, quando vocês começaram, para dizer assim para pessoas que estão começando, para pessoas que estão. Eu tenho uma frase, inclusive, eu aprendi ela de um engenheiro alemão que estava na guerra, última guerra mundial, Terceira Guerra Mundial, perdeu um braço, ele tinha um braço mecânico,
era engenheiro civil e ele vinha aqui de vez em quando no Brasil, um homem de Deus também. O Uhum, nome dele era Arnold Stahlfeld. uhum, E ele disse uma coisa e isso me marcou muito. Ele dizia assim, claro, em alemão, eu vou traduzir, sim. na moderação está o prazer. Hum, Isso me marcou muito na minha vida, também na administração, pós essas crises e essas coisas. uhum, E eu acrescentei duas frases. uhum, E isso eu queria dar como conselho para todos os empreendedores, para pessoas que querem começar alguma coisa. Claro, ninguém vai começar tão pequeno, mas mesmo assim. E na moderação está o prazer. uhum, E na persistência o sucesso. uhum. E a bênção de Deus é isso que é sobre tudo. Essa frase está no escritório do nosso novo eh, trabalho que tem. Uhum, uhum. Na empresa nova de Sim. vocês, na empresa nova, no escritório. O sucesso, como é que é? Na moderação tem O prazer, prazer, na persistência, persis- o sucesso persistência e o sucesso, e a e a bênção de bênção de Deus Deus acima sobre de tudo. sobre tudo. Que legal, é isso aí. Isso me ajuda muito a também decidir hoje eh, decisões pessoais e alguma coisa que Uhum, uhum, vamos moderadamente, mas persistir uhum. e a bênção de Deus sobre tudo. Sim, sim. Precisamos buscar, É, né, essa bênção e buscar também aquilo que é a vontade de Deus, né? exatamente. Muito bem, gente. Anotem essas frases. Eu vou anotar depois ali no meu caderninho de frases. É muito, muito interessante. Agradeço novamente, né, a disposição de vir aqui, de conversar com a gente e de contar tantas experiências, tantas coisas assim que vocês passaram. Muitas coisas a gente não consegue nem imaginar, que nem eu falei antes, né? Tem que viajar, ficar uma semana fora. Hoje em dia é muito, muito fácil, né? Sim, É muito fácil. A tecnologia ajudou muito, né? muito, muito. Só Na época era difícil. uma curiosidade ainda. E o marketing, como é que vocês faziam? Eu fazia um pouco de propaganda, mas isso depois já nos anos 66, 60, não, 70, perto de 70. Uhum, uhum. Propaganda nos No. ônibus de Joinville. Ali Ah, tinha o nome da nossa firma e aham. pudim e gelatina. Ônibus Ah, aham. Sim, sim. circular. Circular. É. E outras coisas fazia-se bem pouco, bem pouco. Era mais no boca a boca mesmo, né? Pouco. Hoje em dia, o boca a boca ainda existe muito, né? Mas Sim, hoje em dia, se a gente não tá no digital, é é muito difícil. muito difícil. É interessante como muda, né? As coisas mudam. É, que legal. Mas muito, muito obrigada, seu Heriberto, por ter vindo, por ter aceito o convite. Fico, assim, muito honrada, muito feliz de conhecer um pouquinho mais dessa história, né?